irmãos, quando chegava a nossa época, e nós ia para onde, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. Nós íamos para onde? A Bíblia diz que a nação de Israel, quando morria, eles iam para o seio de Abraão. E nós, gentios, a Bíblia diz que nós descia para o Hades, nós descia para o Tártaro, nós descia para a Gena, nós descíamos para o inferno. Aí Deus vendo nós morrendo e sem salvação, Ele achou alguém que pudesse fazer um sacrifício para salvar a humanidade. Aí Jesus se levantou do céu e falou: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor mandou o filho dele, o unigênito, o único filho que ele tem, aleluia, para morrer por mim e por você. A partir daquele momento que Jesus veio, que ele pegou aquele tapa na cara, aqueles tapas na cara, aquelas cuspidas na cara, aquelas chicotadas, aquele fel com vinagre quando lançaram na boca dele para ele beber, quando ele teve sede. E ali ele foi lançado uma lança na sua costela e perfurou, e ali Jesus entregou o Espírito ao Pai. E ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus, aleluia. E ali ele deu-nos o direito de vivermos, porque até ali nós estávamos mortos. Aí ele diz assim: desperta tu que dorme dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O que aconteceu? Ali abriu-se quando Jesus deu aquele último suspiro na cruz do Calvário. Ele entregou ao Pai o Espírito. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ali ele abriu o véu, dando direito de salvação a nós gentios, que nós não tínhamos. Quando nós morríamos, nós íamos para o inferno. Então ali se entrou o tempo da graça. Ali entrou a graça. Aí as pessoas querem dizer que nós seremos salvos pelaquela graça, sim, mas mediante a palavra de Deus. Porque aquele irmão que a Bíblia diz aqui, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Essa morte é porque é a morte que eu vou cair aqui no chão e morrer? Não, ele não está falando da morte física. Ele está falando de uma morte eterna. Ele está falando do lago de fogo. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Ele aceitou Jesus, mas ele não largou as práticas mundanas. Ele não se desligou do mundo. Lá no livro de Hebreus 14, 12, ele disse: segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus, Ele fala aleluia. de santificação, está falando de separação. A palavra santificação significa, simboliza separação do mundo para com Deus. Então, se você aceitou Jesus, está com o nome escrito no livro da vida, faça com que esse nome continue escrito lá em cima. Porque se você não andar conforme a palavra de Deus, com o passar dos dias ele vai se apagando devagar e devagar, após dias e dias. E você às vezes está dentro da casa do Senhor, tomando santa ceia, participando do culto, dando glória a Deus. Mas a Bíblia diz que há dois tipos de desviado na casa de Deus. Aleluia. Há dois tipos de desviado dentro da casa de Deus. Qual que são eles? A Bíblia relata do filho pródigo. Aquele filho que pediu herança e pegou a sua parte e saiu e gastou tudo. Ele saiu da casa de Deus, se desviou e foi para o mundo. Esse é o filho pródigo. Aleluia. E há outro desviado dentro da igreja. Porque o filho pródigo saiu da casa de Deus e está no mundo. Mas há um desviado que está dentro da casa do Senhor. Ele participa dos cultos, ele toma santa ceia, ele canta, às vezes ele prega, mas ele está desviado. Como tu me prova isso, irmão? Pastor, eu te provo isso dentro da Bíblia, na dracma perdida. A mulher perdeu a dracma onde? A mulher perdeu a dracma dentro de casa. Aleluia! Essa dracma, aleluia, são as pessoas que estão perdidas dentro da casa de Deus. Estão dentro da casa de Deus, mas estão desviadas. Aleluia! Se a trombeta tocar, elas não subirão. Porque em Mateus capítulo 22, verso 29, o Senhor disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então ali, Nosso irmãos, Senhor é Deus. há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim Glória conduz à a morte. Deus. Aleluia. Temos que passar, irmãos.
a ter confiança Glória da a nossa Jesus. salvação, porque Jesus está voltando. Aleluia. E nós não podemos passar o que passamos aqui. Nós Graças passamos a luta, Deus. passamos tristeza, passamos tribulação, passamos angústia, passamos às vezes falta das coisas. E Jesus prometeu lá em cima gozo, paz, alegria para toda a eternidade. Aleluia. Aquilo que nunca subiu na tua imaginação, no teu coração, foi o que Deus preparou para ti, para você, para mim, para você. Deus, Aleluia. aleluia. Glória a Jesus. Então vale a pena nós conhecermos o caminho da verdade. Há muitos falsos profetas e muitos falsos cristos, o Senhor diz na palavra de Mateus 24. E quais são esses falsos profetas, falsos cristos? São aqueles que lerem a palavra de Deus, torce, engana e lança para a multidão. Aí por falta de conhecimento, as pessoas perecem. Mas a Bíblia diz que há um cego guiando outro cego. Ambos os dois cairão dentro da cova. Então o cego não pode guiar outro cego. Nós temos que ser guiados, nós temos que ser levados pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Pelas Jesus. mãos do nosso Espírito Santo. Aleluia. Para que nós possamos encontrar o caminho da salvação. Glória a Deus. Aleluia. Aqui quando Jesus disse que um cego guiando outro cego. Há homens que se dizem ser de Deus, pregando a palavra de Deus, mas não está fazendo a vontade de Deus. Tu tem parâmetro bíblico? Sim. A Bíblia diz que João estava mais algum dos discípulos e de repente eles encontraram alguém que estava pregando o evangelho. E eles chegaram para aquela pessoa e falaram assim: ei, peraí, você está pregando o evangelho, mas você não segue a nós. Você não segue ao Cristo que eu sigo. Aleluia. Glória a E eles Deus. mandaram que parasse. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E aí eles chegaram para Jesus e falou: Senhor, mestre, encontramos um homem que estava pregando a tua palavra, mas ele não nos segue. Olha o mistério, irmão. Então há pessoas que pregam o evangelho, mas não seguem a Jesus. Glória a Deus. E o Senhor disse: não, deixe que eles preguem, porque eles pregando não irá fazer mal a mim. Mas há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Há homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, que estão mortos espirituais. Aí quando ele disse aqui, essa morte que eu estou falando no livro de Apocalipse, capítulo 19, 20, verso 14. Aleluia. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso, Irmãos aleluia. queridos, nós somos tricotômicos. Eu sempre prego e ensino isso, para que as pessoas passem a ter conhecimento, porque se nós não tivermos conhecimento, como é que nós seremos salvos? Como é que nós vamos fugir da ira futura? Como é que nós vamos se salvar? Glória a Jesus. Nós somos formados em tricotomia, nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo foi feito dos pó da terra pela mão do Criador, do Salvador, Aleluia, Jesus. que é essa matéria. O nosso espírito é o fôlego de vida que você tem. Quando Deus terminou de fazer o homem Adão, ele assoprou nas narinas o pneuma, ele assoprou o espírito e chegou a alma vivente. Glória a Deus. Aleluia. E o que mais nós temos? Nós temos uma alma. Nós temos uma alma que fala. Nós temos uma alma que geme. Nós temos uma alma que tem sentimento. Nós temos uma alma que chora. Tu me prova isso? Sim. Quem fala é a alma. Quem sente dor é a alma. Glória a Deus. Vai tu andando por acaso, você que é da roça e eu também. De repente vamos andando por aí sem uma bota, sem uma sandália, estamos atropicada num toco. A unhona do dedão vira para trás. E nós falamos: ai, 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 doeu até na alma. Alguém já fez isso? Aleluia. Glória a Jesus. Então quero te provar nessa noite que quando a pessoa, a Bíblia diz que o destino da nossa alma sela-se com a morte. Quando nós desligamos dessa terra, o Senhor pega o espírito e leva para ele. O corpo tomba na terra e a alma sai do corpo. Aleluia. A Bíblia diz que o caminho dos sábios e entendidos são para cima e dos nécios são para baixo. Ali a Bíblia diz que o destino da alma foi selado com a morte. Glória a Deus. Aquele que aceitou Jesus em vida e seguiu a palavra da obediência na doutrina, na santidade, perseverando. Glória a Deus. Se apartando do mundo,
da televisão, dos jogos, da orgia, da prostituição. Glória a Aí Jesus. sim ele se enquadra na santidade do Senhor. Glória a O nome Deus. dele continua escrito no livro da vida. Porque se ele aceitou Jesus e continua na bola, continua nas coisas mesminhas que ele fazia outrora, irmão, você não nasceu. Porque a Bíblia diz para Nicodemos, capítulo de número 3, ele disse: Nicodemos, meu filho, é necessário vos nascer de novo. Glória a Deus. Aí Nicodemo falou: mas mestre, como pode um homem velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Aleluia! Glória a Jesus. Ele disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Glória a Jesus. Ele está dizendo que o velho homem tem que morrer e nascer uma nova criatura. Essa nova criatura vai abominar o pecado, vai abominar a mentira, vai abominar os jogos, as prostituição, a televisão, o Facebook, todo o capeta 4 que tira os teus olhos da santidade de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Porque é um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Quando tu morreres, que seu corpo tombar, seu espírito vai para Deus, a carne vai para o chão e a sua alma sai do corpo. Ali leva seu corpo para o necrotério. Leva para preparar o seu corpo, dependendo da família. Se morar longe, prepara aí, porque eu tenho que esperar ele ficar bom para não feder. Aí eles abrem aquele corpo, aplicam os formal, faz uma limpeza. E eu te pergunto, por que esse corpo não fala nada? Por que esse corpo não geme? Por que ele não diz que dói? Porque a alma não está mais naquele corpo. A alma saiu daquele corpo. Aleluia. Glória a Então Jesus. quem sente dor é a alma. Quem fala é a alma. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Aleluia. Glória a Jesus. Então quando ele diz aqui, Aleluia. então a morte foi lançada no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então, irmãos, às vezes nós achamos que estamos no caminho certo. Qual é o caminho que parece ser certo? Você está dentro da igreja. Dentro da igreja você vai e volta para os cultos, parece que o caminho é certo. Mas o fim desse caminho te conduz à morte. Por que te conduz à morte? Porque você não nasceu de novo. Você ainda continua fazendo as mesmas coisas do passado que outrora tu fazia. Aonde os falsos profetas, os falsos mestres, diz isso não tem nada a ver, irmão. Isso não tem nada a ver, irmão. Deus só quer o teu coração. O meu Senhor não é cachorro. Ele não quer seu coração porque ele não é açougueiro. Ele só quer o corpo, a alma e o espírito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu quero ver naquele dia, quando Jesus tocar a trombeta, essas pessoas não subirem. Porque acreditaram nos falsos profetas, acreditaram nos lobos. A Bíblia diz que eles não entram e não deixam os outros entrarem, Glória a Deus, mãe. facilitando o seu caminho. Mãe. Dizendo que tudo pode, mulher. Tu tem que se embelezar, tu tem que se pintar, tu tem que se arrumar, porque senão teu marido vai te largar. Isso é uma conversa diabólica, terrena, animal e diabólica. Glória a Jesus. O Senhor disse: apresentai os vossos corpos santos, agradável ao Senhor Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Não é apresentar os vossos corpos pintados, com batom, cabelo cortado, tinta no cabelo. Não, é para nós conservar os nossos corpos santo e agradável ao Senhor, porque nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Há muitas pessoas, já estou encerrando, há muitas pessoas que estão dentro da igreja achando que vai ser salvo. Aí tu me fala: meu irmão, você está julgando. A Bíblia diz que julgar é em Mateus capítulo 7. Não julgue para que tu não seja julgado. Mas em Coríntios, aleluia, capítulo de número 3, verso 6, o Senhor diz: não sabeis vós que hão de julgar o mundo, que dirá as coisas vivas.
Eu não estou julgando. Eu estou falando o que o Espírito Santo está me mandando. Aleluia. Glória a Jesus. Porque se eu não pregar a verdade, embora hoje seja um culto de ação de graça, mas a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. glória. Desperta tu que dorme. Glória a Está Jesus. chegando a volta do Senhor. Abandona, meu irmão, essa prática mundana. Larga essa vida fácil porque senão tu não verá o Senhor. Jesus está voltando de verdade. Não adianta tu ficar dizendo que és crente, que está na igreja, mas tu não nasceu, tu tem que nascer da água do Espírito. Quando tu nascer da água do Espírito, tu sentirás que o Espírito Santo está dentro de você e que não é necessário obedecer essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória. Há um aleluia. caminho que ao homem parece direito. Então todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, irmão. Glória a Jesus. Irmão, escapa-te por tua alma. Vamos perseverar firme. Você que ainda não aceitou Jesus, venha para os pés do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Eu costumo pregar, eu falo, olha, a nossa vida é como se fosse uma lâmpada dessa, é muito rápido. Vale da tomada que ela paga na fração de, não sei a velocidade da luz. A nossa vida, Jesus disse que não é mais do que um vapor. Eu acostumei a abrir a panela quando está fervendo para olhar o vapor. Aleluia! Aleluia, Jesus. Não vale mais do que isso. Então hoje você está vivo, e amanhã, e mais tarde, se Jesus vier hoje, se Jesus vier logo após, Aleluia, esteja preparado para subir no arrebatamento da igreja. Glória a Não Deus. viva uma vida de qualquer maneira. Não viva uma vida dizendo que é crente com o pé lá fora. Não se deixe se enganar, não. Se verdadeiramente a pessoa for crente, com o nome escrito no livro da vida, ele vai falar a mesma língua, ele vai obedecer Glória a essa Deus, palavra. aleluia. Porque os crentes de outrora, eles eram santos. Eles não assistiam televisão, eles não jogavam bola, não cortavam cabelo, e era de concordância com a palavra, e o Senhor operava no meio deles. Glória a Jesus. Aleluia. Porque diz que vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Aleluia, Jesus. Bem forte as palmas para Jesus. Aleluia.